Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você está se perguntando por que a sua vida amorosa não está dando muito certo. Você tem conhecido gente, criado expectativa, quebrado a cara e começou a se questionar se você tem algum problema. Ai, será que eu sou chata? Será que eu não sou bonita? Será que eu não sou interessante o suficiente? Ah, não, deve ser porque os homens não prestam. Ah, não, porque a nossa geração, as pessoas da nossa geração são muito rasas, elas não querem mais coisas profundas, então tá muito difícil mesmo. Ah, não, é porque eu tenho o dedo podre. Enfim, qualquer coisa que você começar a imaginar que você tenha de problema, você vai começar a enfiar nisso aí. E sabe o que vai acontecer? Você começa a entrar nesse looping de negatividade, a ponto de você não conseguir enxergar os verdadeiros problemas que estão impedindo você de se conectar com um homem ou com uma mulher que de fato vai se conectar com você de volta e vocês vão construir um casamento, uma família linda, talvez. E o ponto é que não tem nada a ver com azar, dedo podre, mandinga que fizeram com você, tem a ver com uma palavrinha que eu vou desmembrar ao longo desse vídeo e também nos demais vídeos que vamos ter aqui no canal. Mas antes eu quero me apresentar para você. Aqui quem vos fala é o terapeuta Diogo Moreira e há 9 anos atendo casos de amor em terapia, sejam casais, sejam pessoas solteiras que estão passando aí por essas questões do amor. Eu quero ajudar você a pegar na tua mão, para que a gente possa também ajudar você a sair dessa névoa que está impedindo você de enxergar algumas verdades, que por mais que sejam doloridas, elas vão libertar você para você viver o máximo do seu potencial enquanto ser humano. Então, quero conversar com você primeiro o seguinte. Eu sei que você já tentou muita coisa, já tentou aplicativo de namoro, já tentou a rede social, né, Facebook, Instagram, conhecer alguém, amiga apresenta, já começou até uma terapia, começa a terapia e para, foi para as cartas do tarô, foi olhar para astrologia e até mesmo apelou para aqueles truques de sedução para ver se alguma coisa acontecia e nada disso funcionou. É como se você tentasse de alguma forma resolver as questões do coração, tal qual uma pessoa que está com dor de cabeça sempre, que está lá tomando um Doril, tomando algum Advil, algum remédio para dor de cabeça, sem investigar a causa da dor de cabeça. Porque às vezes você está com muita dor de cabeça e a dor de cabeça não é necessariamente o problema em si. Às vezes uma falta de alimentação, você não dormiu muito bem, pode ser uma série de problemas de saúde que você não está olhando porque você está focando o quê? Somente no sintoma que é a dor de cabeça. E então não importa quantos remédios de dor de cabeça você toma, que a dor de cabeça sempre vai voltar, porque você está lidando com o sintoma e não com a causa. E aí é a mesma coisa, você trocar de aplicativo, ir para rede social, ler livro disso, ler livro daquilo, truque de sedução desse jeito, daquele acolá. Nada disso vai resolver o verdadeiro problema, que é o quê? O bendito padrão. O padrão é aquele comportamento automático que você tem, que você repete sem ao menos perceber e que está assombrando a tua vida amorosa. Pois é, pois é, pois é. E nesses últimos 9 anos que eu tenho atendido, eu identifiquei vários padrões de comportamento. Só que tem 5 que se destacam. Tem 5 que sempre que alguém senta aqui na cadeira ou vem aqui no online falar comigo, a pessoa tem um pouquinho desses trejeitos que faz com que ela às vezes meta os pés pelas mãos na vida amorosa dela e acaba entrando em alguma roubada. Eu quero saber se você se identifica com um desses padrões. O primeiro, aliás, deixa eu contar pra você que eu vou dar um nome de alguns personagens, mas eles são baseados em várias histórias que eu ouvi. Não é uma pessoa em si, então não tem nada, né, de quebra de sigilo de ética, mas são personagens que eu construí para poder exemplificar melhor para você quais são esses padrões. E o primeiro padrão, que eu aqui tomei nota, é o da mulher desacreditada. E para falar da desacreditada, eu preciso falar da Camila. A Camila, gente, ela é uma executiva talentosíssima, aquela mulher da multinacional, aquela mulher que, meu, que vai lá e fecha negócio, a rainha da empresa, todos a respeitam. Uma mulher que construiu a vida dela, não precisa de homem nenhum para construir, ela não precisou, né, de homem nenhum para construir a vida dela, porque ela foi fazendo as coisas dela do jeitinho dela, no ritmo dela. Comprou apartamento, ela vai lá e viaja, tem uma vida perfeita no Instagram. Nossa, ela é a inspiração de todas as meninas que são amigas dela. Porque é aquela mulher que venceu na vida. Mas só que quando chega a noite, eu não consigo dormir, meu coração acelera, e eu sozinha aqui. Eu vou pro lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos do espelho, e o telefone na mão, ela sozinha.
naquele vazio, porque ela tem tudo menos alguém. A Camila, ela deixou de acreditar no amor no momento em que ela viu, dia após dia, os pais dela brigando por dinheiro, brigando por besteira na casa, brigando por ciúme, e a mãe dela todo dia falava: filha, construa a tua vida e não dependa de homem nenhum. Não confie em homem nenhum, porque nenhum homem presta. Tá vendo o que eu tô passando com seu pai? Eu não quero isso pra você, filha. Camila ouviu, interiorizou, sem perceber, obedeceu. Construiu o mundo. E de fato, não dependeu de ninguém. Mérito dela, maravilha, tem que construir a vida assim. Porém, esse vazio que ela tem por não ter um amor, que vem de onde? Dessa mãe, dessa família desestruturada e dessa mãe que, para proteger a filha de vivenciar aquilo que ela sentiu tanta dor, ela acabou colocando na cabecinha da filha a sementinha de que ela, não é para ela acreditar em ninguém. Então a Camila, sempre que vai conhecer algum homem, ela começa a caçar defeito, começa a desconfiar, ela já vai com o pé dentro e o pé fora. E aí ela não consegue desenvolver uma intimidade com esse homem. E aí fica muito difícil dela construir algo mesmo. Porque no fundo ela tem medo de viver o que a mãe dela viveu. E eu fico me perguntando aqui, será que você é a desacreditada? Será que você é aquela pessoa que cresceu ouvindo que o homem não presta, que tudo não presta, e parou de acreditar no amor? Comenta aqui se você se identifica com a desacreditada ou se você conhece uma desacreditada. E agora a gente tem um outro perfil, que é o da sonhadora. A sonhadora é muito legal, porque a sonhadora tem uma coisa que eu gosto, que é o otimismo. E para falar do perfil da sonhadora, eu tenho que falar da Marina. A Marina, ela tem 29 anos. Ela é designer, aquela menina descolada, que escuta indie rock, que vai pra teatro, aquela menina da cultura. Nossa, uma pessoa maravilhosa assim, de conversar e para poder trocar uma ideia. Uma pessoa, gente boníssima, as pessoas gostam muito dela, aquela pessoa pra cima, pessoa animada, mas tem um porém. Ela vê tanta comédia romântica, vê tanto romance às vezes, que ela acha que a vida amorosa é um moranguinho docinho, moranguinho do amor. E aí ela acaba, vamos assim dizer, né, sonhando acordada com coisas que às vezes nem acontecem. Então ela tá lá no Tinder, conhece um rapaz, o rapaz fala com ela e eles marcam de sair, ela já vai imaginando, nossa, que esse encontro vai ser maravilhoso, vai ser tudo de bom, papapá, 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 papapá. Aí ela sai com o rapaz, essa lá, saiu com o Fernandinho. Com o Fernandinho foi lá, puxou a cadeirinha pra ela, ajeitou ela lá, sentou, perguntou pra ela o que ela queria comer, no final pagou a conta, deixou ela em casa. Aí ele vai embora. Marina, quando entra na casa dela, fecha a porta, ela encosta na porta assim, ó, e fala: ah, é ele. E a gente vai casar numa fazendinha em Itatiba, e a gente vai, né, fazer uma viagem de lua de mel na Europa. A gente vai ter 2 filhos, o Martim e a Verônica, e vamos ter um cachorrinho chamado Bingo, e vamos ser muito felizes e apaixonados como tem que ser. E ela começa a sonhar. E aí no dia seguinte, Fernandinho nem ligou para ela. E ela começa a pensar: nossa, será que tem alguma coisa de errada comigo? Será que eu não fui bom o suficiente? Será que ele vai falar comigo? Aí ela começa a mendigar, a ir atrás dele para ver se ele fala alguma coisa. Inclusive, tem até um episódio muito interessante que Marina, ela teve um namorado que, quando eles terminaram, ele falou para ela assim, ó: quem sabe algum dia a gente possa se encontrar de novo. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe algum dia a gente possa se encontrar. Quando ela só ouviu, quem sabe algum dia a gente possa se encontrar, e ela ficou 3 anos esperando esse ex voltar. Porque ela sonhava, tinha a crença absoluta que esse homem volta. A Marina é uma pessoa muito especial, porque ela tem fé. Mas a fé dela é cega ao ponto dela não enxergar
quem quer ter um interesse, quem tem um interesse genuíno de quem não tem, de quem quer só uma aventura, de quem quer construir uma vida. E infelizmente ela acaba colocando energia justamente naquelas pessoas que dão migalhas, que são legais, e ela não consegue ver o resto de forma global. Será que você é uma sonhadora? Será que você é essa pessoa que, enfim, bota fé em alguém e acaba se frustrando depois? Eu não sei, talvez seja algo que você tenha que pensar. E o terceiro padrão de comportamento é o da carente. E para falar da carente, tem que falar da Juliana. Juliana é uma advogada de 33 anos, super bem sucedida, tá lá no juiz, lá, tal, defendendo os seus clientes, é aquela mulher super segura. Mas no que diz respeito à vida amorosa dela, não é. Ela tá num relacionamento há 9 meses com um rapaz chamado Paulo, e ela tem um sério defeito com o Paulo. Ela fica mandando muita mensagem para ele, tentando a todo custo tentar saber se ele está online, não está online, manda muita mensagem, liga muito durante o dia. Ela acaba sem querer, querendo, sufocando o namorado, a ponto de eles começarem a ter alguns desentendimentos. Ela até fala para ela, olha, você está querendo controlar minha vida, e ela, não, isso é amor, eu me preocupo com você. Você queria que eu fosse essas pessoas que deixassem você livre? Não, me preocupo com você. Juliana acaba não percebendo que ela está agindo dessa forma devido a uma situação que aconteceu com ela na infância. Ou melhor dizendo, que aconteceu também com a mãe. Porque o pai da Juliana, com 7 anos de idade, quando ela tinha 7 anos de idade, ele foi embora. Ele pegou as coisas, foi largou a mãe dela e ela por uma outra família. Então a Juliana tem muito medo de ser abandonada, de ser deixada. E para ela não ser abandonada e não ser deixada, ela fica muito em cima da pessoa. Que dá muito carinho, dá muito amor, dá muita atenção, quer perguntar muito, quer falar muito, mas ela não percebe que quanto ela mais sufoca, é aquilo que eu falo para minhas pacientes, que é o efeito sabonete. Vai tomar banho, aperta o sabonete em barra para ver o que acontece. Aperta o sabonete, ele escapa da sua mão. Então a pessoa que é muito carente, ela sufoca e ela, quanto mais ela aperta, mais a pessoa quer ir embora. Mais a pessoa quer fugir. Porque a pessoa não aguenta. Porque ninguém aguenta tanto amor assim. Porque não é amor no fim das contas. É controle. Todo carente é um controlador enrustido. E Juliana faz isso. E ela está destruindo o relacionamento dela porque ela não está olhando para esse comportamento que é nocivo e que ela acha que é benéfico para a relação. E aí eu fico me perguntando, será que você é um pouco assim quando você está num relacionamento? Por conta das suas inseguranças, do seu medo de ficar sozinha, você fala, e sufoca o outro? Eu não sei. Mas é o que você pode começar a pensar também. O nosso quarto padrão é a da fugitiva. Renatinha tem 35 anos, ela é uma arquiteta também muito bem sucedida, uma mulher muito criativa, uma mulher que se cuida, que ela faz exercício físico, só que ela tem um apelido com as amigas dela. O apelido da Renatinha é 3 meses. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o apelido da Renatinha é 3 meses? Porque quando ela conhece um cara, quando dá 3 meses ela foge, ela bota um defeito no cara. Como assim, Diogo? Ela bota um defeito. Então, ela tá saindo lá com o Jorge. Jorge super legal, etc. Deu 3 meses. Ela, porque o Jorge é assim, o Jorge é aquilo. Ela começa a botar defeito nele e vai embora. E é sempre quando dá 3 meses. Que geralmente 3 meses é quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria. A coisa começa a andar, o rapaz está mais apaixonado por ela. Tá dando indícios de que a coisa vai engrenar realmente para um relacionamento e não encontros e ficadas casuais. E tudo isso começou a acontecer porque Renata, ela tinha sido noiva de um rapaz e 2 semanas antes do casamento ela descobriu uma traição. E por conta dessa traição, ela... Primeiro que ela foi um trauma muito grande, pensa, um casamento todo pago, né? Poxa, toda uma esperança e planos para uma vida foram jogados no lixo. E ela começou a ficar compromissofóbica. Então, quando a coisa começa a ficar mais séria, por medo de ser enganada, ela trava a coisa de desenrolar. Então ela foge do relacionamento, porque na realidade ela quer fugir da dor, da possibilidade de ser traída, de ser enganada, de ser passada para trás. Será que seus traumas do passado de relacionamentos ruins, hoje eles também não bloqueiam você de viver um grande amor? Faz com que você tenha tanto medo de repetir um problema, que você vai lá e corta sem antes saber
como é que a coisa vai se desenvolver? Por fim, nós temos o quinto padrão, que é o padrão da perfeccionista. E a nossa perfeccionista aqui no caso é a Laura, de 36 anos, uma médica pediatra excelentíssima, referência em pediatria no Brasil. Uma mulher extremamente inteligente, extremamente bem-sucedida, sabe muito bem o que quer e o que ela não quer. Tanto ela sabe o que quer que ela tem uma lista enorme com 40 requisitos do que um homem precisa ter para ela poder namorar. Então tem lá, altura tal, tem que ter tanto de ter um emprego assim, ele tem que ser assim com a família, ele tem que ter, gostar de viajar, falar tantos idiomas, tem que ter mais faculdade que eu, tem que ter. É uma lista tão grande, mas tão grande, que ninguém passa no teste. Ninguém. Ninguém. Ela sai com o cara, olha só, tem 10 coisas que ele. Ah, mas o número 11, esse aqui não tem. Próximo. Ela vai lá, começa a sair com outro, começa lá, opa, ele não tem o item 5, corta, próximo. Ela tem tanto medo no fim das contas de se entregar que ela cria barreiras invisíveis para não se envolver com ninguém. Se ninguém passa no crivo da lista infinita dela, ela nunca vai se envolver o suficiente, nem para ser feliz e nem para se frustrar. No fim das contas, ela quer alguém, mas não consegue nem sequer dar a chance para alguém entrar na vida dela. E todas essas mulheres que eu estou aqui conversando com você, elas têm algo em comum, que são esses padrões de comportamento que faz com que elas repitam as histórias. A Camila, ela sempre é a mulher indisponível, porque ela não acredita em ninguém. A Marina não consegue encontrar ninguém porque ela não consegue fazer um bom filtro de um homem. Para ela, todos os homens são príncipes encantados. A Juliana, ela sempre vai se frustrar na relação dela porque a carência dela impede ela que o relacionamento sobreviva de tanto que ela sufoca. A Renata, enquanto ela não quebrar esse trauma que ela tem do relacionamento antigo, ela sempre vai fugir da possibilidade de viver um grande amor. E a Laura, enquanto ela não abrir espaço para vulnerabilidade, vai ser muito difícil algum homem chegar na vida dela. Todas essas mulheres têm padrões e você também tem padrões. Talvez parecido com delas, uma mistura de uma com outra, ou talvez algo único que seja seu. E você vai descobrir isso a partir do momento em que você fechar os seus olhos e começar a pensar em você, na tua história, nas histórias de amor que você viveu, nas histórias de amor que você viu da tua família ao seu redor, das pessoas próximas. Porque essas histórias, elas moldam também a tua forma de agir na sua história. E sem essa investigação, não importa quantos aplicativos você entre, quantos homens ou mulheres, as suas amigas, amigos apresentem para você, a coisa vai sempre ser igual, porque a única constante é você, os seus padrões, sua maneira de ver o mundo. Porque ninguém aqui, né, tanto você quanto as personagens, escolhe de maneira consciente ficar só. É que esse padrão fica rodando de maneira inconsciente, fazendo com que você faça essas coisas sem ao menos perceber, que você escolha errado sem perceber, que você se envolva com alguém que não presta sem perceber, que você fuja de alguém legal sem você perceber. É como se a gente estivesse aprendendo a dirigir, não sei se você sabe dirigir ou não, mas quando você vai começar, né, na autoescola, você vai lá, pega o carro, e você tem que ficar prestando atenção, né, na hora de passar a marcha, na hora de dar seta, de como você ajeita o espelho, etc. Até que chega um momento que você tá tão craque em dirigir, que você consegue dirigir, responder um WhatsApp, passar um batom, escolher uma música nova, conversar com as amigas, e você vai para o trabalho, vai para uma viagem, vai visitar alguém e chega num lugar e nem lembra como é que chegou, de tão automático que foi. E assim são os nossos padrões. Você vai ter que reaprender a viver e fazer escolhas diferentes do que você sempre faz. E para isso você precisa ficar consciente de como você funciona hoje. E para isso eu quero te fazer um convite. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos onde eu vou destrinchar, primeiro, cada um dos padrões que eu já falei aqui hoje, então a gente vai aprofundar um pouco mais na carente, na sonhadora, na fugitiva, na desacreditada. A gente vai aprofundar neles e eu quero fazer também exercícios com vocês ao longo dos próximos vídeos para que você possa também fazer esse trabalho terapêutico contigo, tá? E para isso eu vou precisar muito que você seja honesta com você. Muito. Honestidade é a alma do negócio. Se você não for honesta, se você não for sincera, não adianta que a mudança não vem.
Quando não somos honestos com a gente mesmo, a gente não consegue assumir responsabilidade pela nossa parte. Porque eu sei que tá difícil no mundo mesmo. Ah, os homens estão imaturos. Tem muito homem imaturo, mas também tem muita mulher imatura. Tem muito homem que não se conhece, mas também tem muita mulher que não se conhece. Tem muita gente com dificuldade de aprofundar? Tem. Mas assim como você alguém que quer alguma coisa de verdade, existem homens, existem outras mulheres que querem coisa de verdade. Mas para isso, você tem que estar bem com você, para que você consiga ter a chance de se conectar e enxergar quem são essas boas pessoas que estão por aí pelo caminho, tá bom? Então se inscreva aqui no canal. Aqui na nossa descrição tem um link do grupo do WhatsApp. Entra nesse grupo que lá eu estou colocando, né, alguns exercícios, algumas perguntas para vocês refletirem ao longo dos próximos dias. E lá também você vai poder se conectar com outras pessoas. Eu não deixo o grupo aberto, mas lá você vai conhecer outras mulheres também ao longo do que eu vou abrir de vez em quando o grupo para poder vocês fazerem perguntas, enfim. Então, participe, esteja aqui junto comigo e eu espero que esse vídeo tenha trazido algum insight para você. Aproveite, deixe nos comentários alguma coisa, alguma luzinha, algum insight, alguma coisa que você se identificou, que para mim vai ser muito importante. Tá bom? Desejo a você uma excelente semana e até mais. Forte abraço e um beijo do seu terapeuta, Diogo Moreira. Tchau, tchau.